Olá pessoal, vamos para a aula 35 de movimento uniforme. Tá? Nós vamos ver agora a função horária do espaço ou da posição. Notem que nós temos o seguinte: no movimento uniforme, em que o móvel anda sempre em distâncias iguais e em tempos iguais, nós temos que ΔS é velocidade vezes o tempo, não é isso? É o valor da velocidade, que é sempre a mesma, vezes o intervalo de tempo. Agora vocês lembram o que é delta? Lembram o que é delta? Delta é espaço final menos espaço inicial. Assim como delta t é instante final menos instante inicial. Então eu vou fazer isso. Eu vou trocar delta S, o deslocamento escalar, né? O módulo do deslocamento, por posição final menos posição inicial, igual velocidade vezes. O que é ΔT? T final, instante final, menos instante inicial. Agora é o seguinte, para a função horária, o nosso T0 sempre será zero, ou seja, eu sempre começarei o meu movimento, eu sempre começarei no instante igual a zero. Lembra que o meu problema de física inicia quando quando o tempo inicia. Então eu estou com o cronômetro parado, pode ser qualquer hora no relógio, mas o meu tempo está parado. Aí no tempo t igual a zero eu aperto. Então começou o meu problema em t igual a zero. Está aqui. Para a função horária fizemos t0 igual a zero. Esse menos S0 ó, eu troco do lado da igualdade e fica assim. A função horária do movimento uniforme é S igual a S0 mais V vezes T, em que T é um instante qualquer. Nota que quando eu faço que T0 é igual a zero, o instante se confundirá com o intervalo de tempo. Então você fala assim, o instante 5 segundos. Como começou de zero, transcorreu 5 segundos. Então aqui, nesse caso da função, instante se confundirá com o intervalo de tempo. E essa aqui é a chamada função horária dos espaços, space. Né? Alguns até memorizam assim, tá? Uma bobagem, tá? Mas essa aqui, a função horária da posição é o que? A sorvete. Olha que infantiloide isso. Mas tem gente que gosta, né, desses macetes. E ainda chamam de SO, né? Tá errado, né? S0, a posição no tempo zero. Mas tá lá, tá valendo macete, sorvete. Ok? Tá, beleza. Tá, e ficou aí o macete pra gente memorizar. Essa me dá a posição futura, bastando informar alguns parâmetros. Quais são eles? A posição inicial e a velocidade, que ao passar do tempo se mantém constantes. Ou seja, a posição que eu saí mantém-se constante e a velocidade se mantém constante. Então eu terei duas variáveis. Quais são elas? A posição, o tempo, o instante de tempo, e a posição que o móvel se encontra. Como esse vídeo aqui está muito curtinho, eu vou colocar o aplicando a teoria já nesse vídeo, tudo junto, tá? Então não vai ficar para outro, só vai ficar para outro o avaliando o teu aprendizado, tá? Então nós estamos lá na página 44, Vereda Digital, que diz assim, aplicando a teoria, tá? Um automóvel se desloca com velocidade constante. Quando ele fala velocidade constante, ele está nos dizendo movimento uniforme, tá? Numa estrada, percorrendo trechos mostrados no esquema abaixo. Os valores indicados representam os marcos quilométricos das posições anotadas a cada 20 minutos, a partir do quilômetro 72. Então, nesse aplicando a teoria, na questão número 1, mostra uma trajetória. Lembro que essa trajetória ela tem uma orientação e ela deve ter em algum momento lá a posição zero. Não foi representada a posição zero. Como é que é chamada a posição zero? S igual a zero? Origem. Origem da onde eu saio? Não. Da onde eu saio se chama posição inicial. Ele diz que sai da posição S0 é o quilômetro 72. S1
é o quilômetro 97. S2, desculpa, é 122. E a S3, tô doido hoje, é o quilômetro aqui 122 e aqui o quilômetro 147, tá bom? Então mostra algumas posições em intervalos de tempos de 20 minutos, tá? Então, daqui para cá, ó, daqui para cá, o intervalo de tempo é de 20 minutos. 20 minutos. Nota que houve um ΔS aqui, ó, provavelmente vai ser uma das perguntas. Olha aqui, ó, olha o ΔS que sofreu. Nota, uma coisa é S, é onde eu estou. Outra coisa é ΔS. De 72 para 97, quanto que vai dar? Olha só. Se fosse mais 20, daria quanto? 72 mais 20, 92. De 92 a 97, 25 km. Então, 25 km. Agora, faz o seguinte. Não passou mais 20 minutos? Bom, no mesmo ΔT de 20 minutos, faz 25 mais 97, 122. Faz mais 20 minutos, mais 25 km, olha lá, 147, não esqueça. Movimento uniforme anda a distâncias iguais em tempos iguais. Bom, não é essa ênfase nessa questão. Nessa questão ele está me perguntando as posições. A primeira pergunta é: as variações de posições ocorridas nos trechos sucessivos. Ah, foi essa sim a pergunta. Olha que interessante. A primeira, o item A, olha aqui. No mesmo ΔT de 20 minutos, no mesmo ΔT, o interessante dessa questão é que ele quer que tu faça o seguinte, olha aqui. Ele quer que nesse trecho aqui, nesse primeiro trecho, tu andou quanto? No primeiro trecho eu andei 25 quilômetros em um ΔT de quanto? De 20 minutos. E nos próximos, quanto é que tu anda? Tu anda, no próximo, 25 quilômetros. Então, no trecho 1, vou chamar esse aqui de trecho A, B e C. Três pedaços. No trecho A, eu ando 25 km. No trecho B, eu ando 25 km. E no trecho C, eu ando também 25 km. Por quê? Por que eu ando distâncias iguais? Ora, porque os intervalos de tempo entre os trechos são todos iguais. Esse é o movimento uniforme. Distâncias iguais, deslocamentos iguais e intervalos de tempos iguais. Tá? Então, só os ΔS nos trechos. Aí ele faz a segunda pergunta. O tipo de movimento envolvido entre os quilômetros 72 e 147, justificando sua resposta. Ora, que tipo de movimento nós temos aí? Nós temos um movimento uniforme. Agora vem a pergunta. Ó, te liga nas características. Movimento uniforme por quê? Primeira justificativa. Ando distâncias iguais em tempos iguais. Ou seja, a velocidade escalar é constante. Uma outra maneira de explicar. Ah, é porque esse movimento não teve aceleração escalar. Não teve aceleração escalar, porque a velocidade foi sempre a mesma. Ou a última, olha aqui, essa é interessante. Como a velocidade é constante, eu tenho ΔS1 por ΔT1 igual a ΔS2 por ΔT2, que é igual a ΔS3 por ΔT3. Qualquer deslocamento por qualquer tempo sempre dá o mesmo valor. Tá? É proporcional. Olha aqui, ó, 25 km em 20 minutos. Então 50 km em 40. Dobrou em cima e embaixo. Tá? Então, diretamente proporcional o ΔS com o ΔT. Está aí o item B. Vamos para o item C. O item C diz assim: qual é essa velocidade em quilômetros por hora? Ah, justamente agora ele vai querer saber qual é essa velocidade em quilômetros por hora. Bom, aqui está em quilômetros, mas 20 minutos não está em hora. Então vamos transformar para C 20 minutos em horas. Lembra como é que faz isso? Multiplico por 1 hora sobre 60 minutos. Porque isso aqui é uma unidade. 20 eu corto com... Aliás, minuto eu corto com minuto. O zero eu corto com zero. 20 minutos é quanto? 1/3 de hora. Vamos lá?
Velocidade é qualquer ΔS que eu pegar por qualquer ΔT. Não interessa, eu posso pegar todo ΔS por todo ΔT ou só de um pedaço, porque a velocidade escalar é constante. Então vamos lá, vamos pegar um pedacinho, um trechinho. São 25 quilômetros em 1/3 de hora. Inverte 1/3. O 3 aqui, ó, o 3 vai multiplicar o 25. 3 vezes 25, 75 quilômetros por hora é a velocidade escalar. Beleza? Agora, D. Qual é a função horária do movimento entre 72 e 147? Quando me pedirem a função horária, olha o que eu vou ter que fazer. S igual a S0 mais V vezes T. Bom, eu vou colocar as posições em quilômetros, certo? Quilômetros, está aqui. A posição em quilômetros. Se eu botar a posição em quilômetros, então eu vou botar aqui, posição inicial, eu saio da onde? Eu saio da posição 72. Se eu botar o 75 mais 75, eu botei a velocidade em quê? Em quilômetro por hora. Então, eu tenho que explicar para quem está lendo que o S será a resposta em quilômetros, mas eu tenho que obrigatoriamente botar esse tempo em horas. Porque se eu não explicar, a pessoa vai jogar um número ali dentro qualquer. Mas ela não pode jogar um número, ela tem que jogar tempo em horas para achar a posição S de space, de espaço ou posição, em quilômetro. Ah, mas eu poderia fazer de outra maneira? Poderia. Tu poderia fazer essa velocidade em, por exemplo, quilômetro por minuto. Poderia? Claro. Quer ver, ó? Eu poderia vir aqui e calcular essa velocidade de quilômetro por minuto. 25 quilômetros em 20 minutos. Aí daria uma outra velocidade. Eu botaria 72 quilômetros mais, ó, 25 por 20. Vamos fazer aqui assim, estou com pouco espaço. Vou arranjar um espacinho aqui para nós. Eu vou apagar aqui. Olha só, a mesma velocidade ali, ó. Se eu pegasse só jogasse os números ali dentro, como é que ficaria? Ah, o móvel andou 25 km de ΔS em 20 minutos. Isso aqui, ó, dividindo por 5 em cima e embaixo, dá quanto? 5 quartos, que é 1,25 km por minuto. Então, a pessoa poderia botar nessa unidade, quilômetro? Claro! Quem vai escolher a unidade é tu, ou o problema. Como o problema não me exigiu nenhuma unidade, olha como é que eu poderia escrever. 72 quilômetros, posição em quilômetros, mais 1,25t. Ou seja, as posições em quilômetros quando eu colocar o tempo em minutos agora. Minutos. Tá? Então vamos cuidar. E a última pergunta do E é o seguinte, ó. A E. O espaço S4 corresponde à sua posição 24 minutos após o início da contagem de tempo. Opa! Nota que foi até esse 3. Ele quer na E um S4, uma posição 4. E essa posição 4, eu não sei quanto é que é, mas ela ocorreu 24 minutos. Ó, um instante. T igual a 24 minutos do início. Olha só, pessoal. Eu posso usar qualquer uma delas. Ou eu uso esse T aqui, ó, essa aqui. Pode ser essa. Tranquilo. É essa a função horária. Aí eu vou ter que passar os 24 minutos para horas. Ou eu uso essa daqui em minutos. Tá? Uso em minutos. Bom, como aqui já está em minutos, tanto faz. Ou tu, né, usa, aqui vai dar 0,4 horas, tá? 24 por 60 dá 0,4, ó. Vê como é fácil? 24 dividido por 60 dá quanto? 24 por 6 é 4. 24 por 60, 0,4 horas. Tanto faz. Ou tu usa de cima e põe 0,4, ou tu usa de baixo e usa 24 minutos. Para mim é indiferente. Eu vou usar qual? Vou usar essa daqui de cima. 72 mais 75 vezes t. Só que agora eu sei quanto é que é o t. Como eu peguei aqui, ó, posição em quilômetros e tempo em horas, eu vou botar. É para isso que serve a função horária. Para isso o quê?
para eu botar t aqui e descobrir a posição. Ou o contrário, eu botar a posição e descobrir o instante. Tá? Então vamos lá. Vamos pegar a função horária e vamos botar 72 mais 75 vezes 0,4. Quanto é que dá 75 vezes 0,4? 75 vezes 0,4. Não sei quanto é que é. Vamos fazer, né? Dá para fazer de cabeça. Quer ver como é fácil fazer de cabeça isso aí? 75 vezes... Dá para fazer de cabeça? Claro, é fácil. Claro que eu não vou multiplicar. Olha as malandragens que tem de fazer as coisas de cabeça. Eu não vou multiplicar por 0,4. Eu vou multiplicar 75 vezes 4. Ah, mas vezes 4 é muito fácil, porque é vezes 2 e vezes 2. Então, 75 vezes 4 é 75 vezes 2, 150. Vezes 2, 300. Então isso aqui daria 300. Mas eu não quero 4 vezes 75, eu quero 0,4. Então vai dar, o S4 vai dar 72 mais quanto? Ó, se fosse vezes 4 é 300. Então 0,4 vai dar 30. Resposta, o S4 dá 102 km. Essa será a posição 24 minutos depois do início. Tá? Então tá ali, posição 102. E a mesma coisa, eu poderia perguntar, e para estar na posição 115? Daí tu põe a posição aqui e acha o tempo. Se eu usar de cima, acharia o tempo em horas. Instante em horas. Se eu usar a de baixo, acharia o tempo em minutos. É para isso que serve a função horária. Dou o tempo, acho a posição, ou dou a posição e acho o tempo do movimento uniforme. Agora, tem aqui uma questão que os alunos adoram, que é a próxima questão, questão número 4. Estou aplicando a teoria da página 45. Vou apagar aqui em cima, apagando, que é a questão do encontro de móveis. Há duas maneiras de fazer questão de encontro, ultrapassagem de móveis. Tá? Há duas maneiras. Nós vamos ver uma primeira maneira. Olha o que ele diz. No instante t0 igual a 0, um carro A, esse aqui é o número 4, um carro A passa pela origem. Então, o A passa pela origem. Então, a posição é 0. 0 o quê? 0 metros, 0 quilômetros? Não sei, vamos continuar lendo. Esse carro passa pela origem da trajetória retilínea. Vou dizer que a trajetória é positiva para a direita, com velocidade escalar de 5 metros por segundo. Então, VA, ó, a favor da trajetória, portanto, então o A tem mais 5 metros por segundo. A favor da trajetória. Lembra? Movimento, como é que é mesmo? Progressivo. Aí, lembrou, né? 5 metros por segundo. No mesmo instante, um carro B passa pelo ponto de abscissa a 800 metros. Tá, então já sei, ó. O cara colocou em metros a contagem das posições. Com velocidade escalar de 3 metros por segundo, só que o sentido é o contrário de A. Então tá aqui, esse carro aqui é o carro B com sentido contrário. E o carro B, tá, tem módulo de 3 metros por segundo. Só que tu conhece referencial. Olha só. Se para a direita é positivo, esse que está em sentido contrário, quanto que ele tem de velocidade o B? Quanto? Menos 3 e não o 3. Então aí depende do aluno se ligar, que né, é menos 3 metros por segundo. Tá? Numa trajetória paralela e idêntica a A. Então na mesma trajetória. Certo? Então agora começam as perguntas. Determine o... Não, escrever as funções horárias dos espaços para os dois móveis observando as orientações da trajetória. Ah, que gente fina, que gente boa, é o cara que fez. Olha só a dica, observando as orientações. Ah, o cara te deu a dica. Não, o elaborador de uma prova de vestibular não vai ser tão bonzinho, então fique esperto. Vamos lá. Primeiro item, função horária para o A. O S do A é... Lembra, o que é a função horária? Vamos lá. S igual a S0 mais VT. Sempre que falar, construa a função horária, S igual a S0 mais VT. Essa aqui é a função horária do espaço para o MU. MUV tu vai ter outra. Então, para o A, nós temos o quê? Posição inicial. Ele sai de onde o A? 0.
Velocidade do A, mais 5 vezes t. Daqui a função horária do A. Função horária para o B. SB, posição do B será dada por... Sai da onde? Posição inicial do B, vale quanto? Está aqui, vale quanto a posição inicial do B? 800. Velocidade do B, mais velocidade do B. A velocidade do B será menos 3 vezes t. Nota que quando falam para nós função horária, ele quer saber isso. Tem que ter S e tem que ter T. Quando eu falo função horária, eu não quero que tu me diga S igual a 50 metros, 200. Não! Eu quero que tenha T e eu quero que tenha S. É uma função. Tá? Significa isso, ó. Função horária do espaço. O espaço em função depende horária, do tempo. Espaço dependendo do tempo. Então tem que ter as duas coisas, beleza? Tá ali, beleza, tranquilo. Tá ali as duas funções horárias. Olha só a pergunta que aparece em muitos vestibulares. Determine o TE, instante que eles se cruzam. Ou seja, ele quer saber o instante de encontro. Sempre que falarem em encontro, nós temos o que eles terão quando eles se encontrarem? Qual é a condição do meu problema? Quando eles se encontrarem, eu não sei. Olha aqui, ó. O meio seria o 400. Esse cara está mais rápido que esse cara. Tu acha que eles vão se encontrar bem no meio? Esse está mais rápido do que esse? Não, né? Um pouquinho para cá, né? Um pouquinho para cá. Não sei onde é, mas eu tenho uma certeza. Que no encontro sempre é a mesma condição. Anota aí, sempre a mesma condição. A posição do A será exata. Eles estão no mesmo lugar, estão se encontrando. A posição do A é igual à posição do B. Tá? Então tá aí a condição de encontro. Então, se SA tem que ser igual a SB, vamos colocar aqui 5 vezes TE, nota que não é um tempo qualquer, é um TE, tempo de encontro, igual a 800 menos 3TE. Então, olha aqui. Menos 3TE vai ficar 5TE, ou menos 3TE, do lado de cá vai ficar mais 3TE igual a 800. Portanto, 5TE mais 3TE, 8TE igual a 800. Conclusão, tempo de encontro é igual a 800, ó, multiplicando aqui, divide aqui. Dividido por 8, 100 segundos. Após 100 segundos, o A e o B se encontram. Tá ali, 100 segundos. Tá certo? Então está aí o item B. Item C. Determine o espaço, a posição onde eles se encontram. Eu tenho o tempo de encontro. Basta substituir em qualquer uma das duas. Vamos substituir nas duas para tu ver que tanto faz. Posição de encontro, SE, posição de encontro. Vamos pegar a posição do A. 0 mais 5t. Então, 5 vezes t. Tempo de encontro, né? Vou aplicar o tempo de encontro em qualquer uma delas. Então, vai dar quanto? 500 metros. Aqui usando quem? Usando o A. Vamos usar o B? Quer ver? Qual será a posição de encontro? Qual vai ser a posição de encontro se eu usar o B? 800 menos 3 vezes 100. 3 vezes 100? 300. Então, aqui, 300 metros. Beleza. Agora, 800 menos 300, posição de encontro 500 metros. Tanto faz usar A ou usar B, tu vai encontrar a mesma. Pois, estão na mesma posição, né? Tinha que dar, né? Essa foi a condição inicial. Tem lógica, não tem? Tá? Então, agora está aí o item C. Vamos entender. Determinar o deslocamento escalar do móvel A e do móvel B até o encontro. Vamos cuidar agora. Esse aqui foi o item C que eu fiz. Vamos ao item D. Qual é o deslocamento escalar do A? O ΔS do A é a posição final do A menos a inicial do A. Beleza? Então vamos lá. O A termina em que posição? O A termina na posição 500, que é o momento de encontro. E o A iniciou em qual posição? O A iniciou na posição 0. Portanto, o ΔS do A será mais 500 metros. O A andou 500 metros para frente. O que é o para frente? No sentido da trajetória.
o ΔS do B. Ah, o deslocamento do B é a posição final do B menos a posição inicial do B. Pois, até o encontro, o B terminou na posição 500, mas ele começou na posição 800. Quanto é que dá 500 menos 800? Isso, menos 300 metros. Olha como fecha, quer ver? Como fecha. Eles estavam 800. Se esse andou 500 para cá e esse andou 300 para cá, eles estarão no mesmo lugar. Estão aí os deslocamentos de A e B. Tá? Determinar o deslocamento de A e B. Resolver os itens A e B supondo que o carro B se mova no mesmo sentido de A. Tá? Então agora ele pede para eu refazer a questão, só que agora o B, olha aqui que vai mudar. Itens A e B, esse e esse. Tá? Agora o B, o que muda? Agora o B está indo no mesmo sentido do A, ou seja, o B está indo para a direita. Então vamos resolver agora aqui o item E. O que muda quando eu resolver o item E? Ah, agora eles estão no mesmo sentido. E se eles estão no mesmo sentido, olha como é que fica. Aqui não muda nada. O horário não muda nada. Essa muda. Vai ser 800 mais 3t. Olha a mudança. Mais 3t. O encontro, quando eles se encontrarem, agora eles vão se encontrar mais adiante. Vai mudar a condição? Não. Sempre o encontro é a mesma condição. Só que agora, olha o que nós vamos ter aqui, ó. Olha ali. Mudou a função horária. Aqui é mais agora. Uma diferençazinha e muda tudo a resposta. Esse mais 3t vai ficar o que aqui? Esse aqui agora estamos no item E. Vai ficar menos 3t. 5t menos 3t vai ficar o quê? 2t. 2 vezes t é igual a 800, vai ficar 800 sobre 2 e vai dar 400 segundos. Tu viu? Um sinalzinho. Se eles estão em sentidos contrários ao mesmo sentido, já altera a resposta. Esse é o objetivo. Ele te mostrar que se estão no mesmo sentido contrário, muda a resposta do tempo de encontro. Tá? Mudou o tempo de encontro. Então, e agora está aqui 400 segundos. E se é 400 segundos, vai mudar agora também esse item C. Olha aqui. Ele quer que eu faça, né? Qual será a posição de encontro. Então vamos lá, vamos calcular a posição de encontro. Ah não, desculpa, ele perguntou só, até poderia perguntar, ó. Ele perguntou só o instante de encontro e as novas funções horárias. Essa não mudou, essa mudou para mais. E o item B é qual o novo tempo de encontro, 400. Mas poderia continuar, onde é que eles vão se encontrar? Poderia fazer a C de novo, né? Então, eles vão se encontrar, substitui aqui 400, ó. 5 vezes 400 dá quanto? A nova posição de encontro. 5 vezes 400, 5 vezes 4 é 20. Então, 20 com 2 zeros, 2.000 metros. Tu vê que muda tudo se tu mudar, ou se estiver em sentido contrário ou no mesmo sentido. Tá? Então, a primeira parte era sentidos contrários, A, B, C e D. Na ele só diz, e se fosse no mesmo sentido? Mudou as funções horárias, mudou o tempo e mudou aí então a posição de encontro, tá? Muita atenção nessas questões de encontro, isso aqui se gosta muito em vestibular, tá? Então eu vou encerrando a aula te pedindo, ó, não esquece de divulgar as aulas aí, é assim que tu me ajuda, divulgando para todos os teus colegas. Quando eu postar essa aula, põe lá no Facebook, divulga para todo mundo, tá? Põe nos teus favoritos, dá o like, dá aquele sinalzinho ali no vídeo, tá? Que isso aí me ajuda. Até a próxima aula, aquele abraço!